Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e também com sua família neste novo despertar com Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, capítulo a capítulo. Hoje vamos aprender juntos no capítulo 12 do livro de Levítico. Este capítulo nos traz um tema: a purificação da mulher depois do parto. Como falamos no estudo de ontem, entramos agora em uma sessão de leis. Ontem foi leis dietéticas e a partir de agora nós vamos ver leis de saúde voltados também à questão higiênica. Nós podemos perceber como Deus é cuidadoso com cada detalhe da vida humana, não é mesmo? O povo que havia saído da escravidão do Egito, agora estava sendo preparado para ser uma nação especial, uma nação santa, separada e distinta de todas as outras demais. E podemos perceber, então, em Levítico, todo esse conjunto de leis, de regulamentos, de culto também, de sacrifícios, tudo voltado para o bem, tudo voltado para o benefício da nação. É muito interessante nós entendermos e procurarmos também aplicar como estas leis podem, embora elas não estejam vigentes em sua totalidade, nós temos sempre que entender, quando lemos a Bíblia no Antigo Testamento, precisamos entender o contexto em que foi escrito para a época e como estas leis, estes escritos, dados há tanto tempo, eles ainda podem nos ajudar nos dias de hoje. Então vamos ao nosso estudo. Levítico 12 trata da purificação ritual após o parto, delineando os períodos de impureza para a mãe e estabelecendo as ofertas necessárias para a purificação perante o Senhor. Essas práticas demonstram a importância da pureza e da obediência às leis de Deus na vida do povo de Israel. Então é importante que você tenha feito a sua leitura na Bíblia com atenção e neste estudo vamos nos aprofundar no sentido do que foi escrito, do que está aí escrito na palavra de Deus. Tópico comentários, versículo 1. Disse mais o Senhor. Nós podemos perceber, amigo ouvinte da palavra de Deus, que todas as leis, tanto a lei moral dos 10 mandamentos, que há um destaque, foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra, e as leis cerimoniais também foram dadas por Deus a Moisés, com a diferença de que estas foram escritas por Moisés. Por isso, muitas vezes se fala leis mosaicas, mas, na verdade, foi dada pelo próprio Deus. Então, disse mais o Senhor, começa falando o capítulo. O capítulo precedente, o de ontem, trata da impureza ocasionada pelo contato com várias criaturas imundas. Os capítulos 12 a 15 lidam com a impureza pessoal
tanto física quanto cerimonial, que não envolve transgressão moral, não envolvia pecado, apenas uma questão higiênica e cerimonial. O verso 2, imunda, essa palavra também, impura. A impureza provinha do sangramento e não do nascimento da criança. O fluxo de sangue depois do parto tornava uma mulher impura. A perda de sangue poderia levar à morte, o que ilustra a relação da impureza com a morte ou com a ameaça de morte. Deus abençoou a reprodução humana quando disse: sejam férteis e multipliquem-se, lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 18. Essa bênção continuou sendo válida após a queda do pecado, mas porque o pecado resulta em morte, cada novo nascimento é mortal. Ao chamar de impuros os aspectos masculinos e femininos da reprodução humana, que envolvam fluxos de sangue ou de sêmen de órgãos genitais, sejam menstruação ou emissão noturna ou relação sexual, assim como o próprio nascimento. Deus não está condenando esses eventos como pecaminosos. São coisas simples que precisavam de rituais para tratar com elas. Ok? Então, dentro do contexto, como eu falei, lá da época, havia todo um processo, um ritual cerimonial. Hoje, já não se aplica mais estas leis. Agora o verso 4, do seu sangue. Os 6 primeiros dias após o parto eram críticos para a mãe, pois havia considerável perda de sangue. Depois de uma semana, considerava-se que a crise havia passado. Durante 33 ou 66 dias, a mãe não podia ir ao santuário ou participar de cerimônias religiosas. Não devia assistir a qualquer cerimônia pública. Era a mãe e não a criança considerada impura. No verso 7 vamos ver um pouco mais. Agora os 5, sendo que havia perda de sangue no nascimento de uma criança, aplicavam-se as leis da purificação, que vamos ver também em seguida. O texto não explica por qual razão o nascimento de uma filha tornava a mãe 2 vezes mais impura do que o nascimento de um menino. Talvez uma filha, como uma mãe em potencial, estivesse mais sujeita à impureza do que o filho. A razão para um período de impureza maior e mais longo do que no caso do nascimento do menino não foi dada aqui e nem em outro lugar. É, então, desconhecida. O fato de que as mulheres se tornavam mais impuras do que os homens não as desvaloriza. Enquanto pessoas, elas simplesmente desempenham um papel especial na reprodução humana. No verso 6, por holocausto, não era a mãe que devia oferecer o sacrifício. Ela apenas deveria levar a oferta ao tabernáculo e entregá-la ao sacerdote, que então oferecia em seu lugar. Ela também levava uma oferta pelo pecado que o sacerdote oferecia por ela. Na ocasião do nascimento, parece haver uma ênfase intencional mínima sobre o pecado e a oferta exigida era simplesmente um sacrifício simbólico. Não havia confissão e nem imposição de mãos. Agora o verso 7, fazer propiciação por ela, que ficará pura. A mãe precisava de expiação
no sentido de remover a sua impureza, mas ela não precisava de perdão, porque ela não havia pecado ao dar à luz um filho. Fica muito claro, então, que era realmente algo cerimonial. Ela seria purificada. Nos tempos antigos, as mulheres não tinham muita alegria na vida. Elas faziam a maior parte do trabalho árduo que cabia aos homens. Isso ainda acontece em muitos países hoje, onde tanto o trabalho de casa quanto o de campo são feitos pelas mulheres. Dava-se pouca consideração por ocasião do parto e, na verdade, elas eram tratadas de modo desumano, conforme o costume da época. Olha que situação. Foi sob tais condições que Deus fez provisão para as mães de Israel, prescrevendo-lhes um período de relativo repouso e isolamento durante algumas semanas. Elas deviam desfrutar repouso e calma enquanto recuperavam as forças. As normas do parto, neste capítulo, mostram o terno cuidado de Deus pelas mães. As mulheres, com certeza, ocupam um lugar de honra no plano de Deus. Algumas se tornaram líderes e outras profetisas. Através das provações da vida, receberam o cuidado protetor de Deus e foram convidadas a levar a Ele suas perplexidades. Todos devem dar às mães a devida honra. Olha que detalhe interessante, porque Deus, Ele separou aqui uma parte da Bíblia, trazendo esta descrição das leis quanto às mulheres que passavam pela experiência do parto, né? Olha que detalhe interessante, o cuidado de Deus para com as mamães. E o verso 8, se as suas posses não lhe permitissem, 2 rolas ou 2 pombinhos, a mais célebre das ofertas pobres é a própria oferta de Maria, a mãe de Jesus, que era uma das famílias humildes em Israel. Muito bem, olha o que diz o Espírito de profecia, entendendo as leis divinas. Depois de completar-se o tabernáculo, ele se comunicou com Moisés da nuvem de glória em cima do propiciatório e deu-lhe instruções completas a respeito do sistema das ofertas e da forma de culto a serem mantidas no santuário. A lei cerimonial foi assim dada a Moisés e por ele escrita em um livro. Como eu falei anteriormente, foi Deus quem deu, porém Moisés quem a escreveu. Mas a lei dos 10 mandamentos, proferida no Sinai, foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra e sagradamente conservada na arca. Muitos há que procuram confundir estes 2 sistemas, usando os textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi abolida. Mas isto é perversão das Escrituras. Ampla e clara é a distinção entre os 2 sistemas. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para o seu sacrifício e sacerdócio. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antitipo na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, cessariam todas as ofertas sacrificais. Foi esta a lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, conforme está em Colossenses 2,14. Mas, com referência à lei dos 10 mandamentos, declara o salmista:
Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. E Cristo mesmo diz: não cuideis que vim destruir a lei. Em verdade vos digo, tornando a asserção tão expressiva quanto possível, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, conforme está escrito em Mateus 5:17 e 18. Ele ensina aqui não simplesmente que os reclamos da lei tinham sido e eram então, mas que tais reclamos se manterão enquanto durarem os céus e a terra. A lei de Deus é tão imutável quanto o seu trono. Ela manterá suas reivindicações em relação à humanidade em todos os tempos. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 364. Muito bem, agora vamos para o tópico aplicando o estudo de hoje em nossas vidas. Como entender melhor o que está no capítulo de hoje para os nossos dias. A vida humana deriva da vida divina. Não haveria vida se não houvesse Deus. A morte é resultado do pecado. O pecado desconecta o ser humano da fonte da vida, e isso resulta em interrupção ou cessação da vida. O salário do pecado é a morte. Para qualquer pecado, a morte é a sentença. Santidade não combina com pecaminosidade. Deus é intolerante ao pecado, pois o pecado opõe-se a Deus. E Deus opõe-se ao pecado. Um não se liga ao outro. Assim, amados, este capítulo revela a graça divina frente à desgraça humana caída na lama do pecado. A mulher foi a primeira a pecar. Deveria ter morrido antes de induzir o homem a fazer o mesmo. Contudo, é a mulher que tornou-se Eva, a mãe de todos os viventes. Ambos deveriam morrer, mas recebem de Deus a graça de gerar filhos, ou seja, gerar vida. Assim, quando a mulher gerava filhos, gerava novas vidas. Fosse menino ou menina, ela deveria levar um cordeiro de 1 ano ao santuário para ser sacrificado, morto, e também um pombinho ou uma rolinha para expiação do pecado, conforme vimos no capítulo. Se a mulher fosse pobre e não tivesse condições de levar um cordeiro, deveria oferecer 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Sem exceção, deveria haver morte após o nascimento de toda criança. Além disso, havia um ritual de purificação da mulher, não da criança, quando nascesse. Como vimos, se fosse menino, 33 dias. Deveria ficar em casa e não tocar nada sagrado. E se fosse menina, deveria ter um resguardo de 66 dias. Primeiro de 15 dias e depois 66 dias de purificação. Então somava aí 71 dias. E do menino, 33 mais 7. Somavam 40 dias. Nisso consiste o cuidado gracioso de Deus à mulher. Com essa lei, ela estava livre para descansar das exaustivas atividades diárias quando recuperava suas forças. Também, Deus limitava as visitas que pudessem contaminá-la quando estava num período de maior risco de contrair infecções. Além de ser um momento de reflexão sobre como alguém que merece morte gerava vida. A declaração de impureza desempenha, portanto, uma função religiosa, simbólica e higiênica. As normas do parto, neste capítulo, mostram o terno cuidado de Deus pelas mamães. As mulheres, com certeza,
ocupam um lugar de honra nos planos de Deus. Vejam que interessante. Talvez, ao você ler estes capítulos de Levítico anteriormente, você ficava se perguntando por que isso está escrito na Bíblia. Agora fica mais claro, não é mesmo? Portanto, agora, fechando nossa reflexão, de acordo com a medicina, o puerpério é um período em que a mulher passa por alterações tanto físicas quanto psicológicas, até que ela recupere a sua condição anterior à gravidez. O período em que a mãe ficava somente em função de seu bebê a mantinha mais protegida contra enfermidades, dado o seu sistema imunológico estar mais vulnerável. Lembrando também que naquela época não se tinha os recursos que nós temos hoje, como hospitais, medicamentos e até mesmo outros itens higiênicos como absorventes. Este período puerperal promovia também a construção de fortes laços entre a mãe e o bebê, além de proporcionar o descanso necessário para a total recuperação pós-parto. Cremos que estas tenham sido as principais finalidades desta ordem de Deus, destas leis, do médico dos médicos. E como o nascimento de uma menina não era bem visto, como o era o nascimento de um menino, na cultura da época, certamente a mamãe precisava de um tempo maior para assimilar a realidade de que sua filha não receberia os mesmos benefícios e tratamento que os filhos homens recebiam. Muitas vezes não compreendemos os desígnios de Deus, e outras vezes podem parecer loucura. Questionamos o Senhor e procuramos justificar nossas atitudes com nossa própria noção do que seja certo ou errado. Contudo, a lógica humana é infinitamente aquém da sabedoria divina. Certamente, o objetivo principal da criação de tal lei tenha sido a preservação da vida da mãe e do bebê, e mais uma forma do Senhor fazer distinção entre o limpo e o impuro. Deus não está preocupado em que tentemos desvendar os motivos para tal ordem, e sim que pelo poder da sua palavra sejamos santificados. Que possamos perceber em cada ordem divina o seu amor ali expresso. Que em cada relato possamos ver o seu cuidado para conosco. Percebem? Que interessante ensino o capítulo de hoje nos apresenta sobre a lei do parto, o pensamento. O pós-parto é um período essencial para a saúde da mulher. Então, Deus criou a lei do resguardo para proteger tanto a mãe quanto o filhinho, ou a filhinha, né? Meus amados, conclusão. Este será sempre o real objetivo de Deus para conosco, amar para salvar. Assim como ele desejava preservar a vida dos filhos do seu povo Israel e purificá-los desde o nascimento, ele deseja preservar e purificar o Israel de Deus hoje, nos últimos dias. Este mesmo cuidado, este mesmo amor e desejo de preservar e salvar, Deus tem para comigo e com você. Foi pensando no bem-estar das mulheres e das crianças que ele estabeleceu tal lei. O salmista Davi escreveu, no Salmo 139:16, o lindo texto: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ainda. A onisciência de Deus. Deus já me conhecia antes de nascer e conhecia você também. Se Deus olhou para nós quando ainda nem éramos um feto formado, quanto maior cuidado Ele não tem quando iniciamos a nossa vida neste mundo, quando nascemos, que muito acima de leis e estatutos possamos enxergar o amor de um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Que o nosso eu acho se curve perante a majestade do eu sou, aquele que nos criou e age para o nosso próprio benefício, conforme as nossas necessidades. Amém? Olha que capítulo interessante e que reflexão bastante clara nos traz o estudo de hoje. E louvado seja Deus, porque a sua palavra é realmente inigualável. É uma fonte divina de conhecimentos maravilhosos. Amigo ouvinte, podemos perceber, através de Levítico, através do estudo de hoje, que Jesus veio para purificar-nos e salvar-nos da imundícia do pecado. Todo esse sistema de rituais e sacrifícios do santuário terrestre nos leva ao santuário celestial. Louvado seja Deus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai Celestial, graças te damos por mais um despertar contigo. Te agradecemos pelo cuidado quando dormimos e pelo cuidado quando acordamos. Agora, Senhor, fica conosco em mais este dia. Te agradecemos por este momento de estudo na sua palavra e por podermos, Senhor, perceber o seu maravilhoso amor e cuidado para conosco nos mínimos detalhes de nossa vida. Hoje podemos aprender, Senhor, sobre o seu cuidado para com as mães em Israel, para com as mães do teu povo. Como é bom saber que o Senhor tem um cuidado especial neste período da vida da mulher e também do filhinho. Que o Senhor possa nos abraçar com este amor, com este cuidado, cada momento de nossas vidas. E que possamos, Senhor, realmente sentir este amor cada momento de nossa vida. Abençoe a todos os que estão participando deste estudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, aqui ficamos. Tenham todos um ótimo dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um prazer estudarmos juntos novamente a palavra de Deus. Se você achou interessante, gostou, deixe o seu like, compartilhe e se ainda não se inscreveu no nosso canal da jornada Despertar com Deus, o que você está esperando? Inscreva-se e participe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.